Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de maternidade, né? Eu falo que os filhos precisam tanto da mãe, né? Nesse momento aí. E hoje a doutora tem aí algo pra gente, né? Hoje nós Quando que os filhos não precisam da mãe, Solange? Só nesse momento? Quando tá mãe, criança, quando tá adolescente, quando tá pra casar, depois que casa. Ser mãe é sofrer no paraíso, sim, até o fim da vida. Mas vale a pena, né? Vale a pena. A gente sofreria tudo de novo por eles, não é verdade? É muito bom. Isenção de carência para salário, maternidade de contribuintes individual e facultativa. O que mudou com a instrução normativa do INSS número 188? Então, se todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando nós com frequência, o ano passado, esse não me recordo, nós falamos de uma decisão do STF que reconheceu esse direito da isenção de carência para o salário e maternidade para esses tipos de seguradas. Por quê? Com essa decisão do STF, com efeito vinculante, todas as trabalhadoras, inclusive todas as seguradas, inclusive as trabalhadoras em CLT ou autônomas ou a dona de casa, começaram a ter valer o seu direito de ter o salário maternidade sem a exigência prévia de ter as 10 contribuições anteriores ao parto, que a lei exigia isso, tá? Por quê? As trabalhadoras de CLT poderiam ter o registro em carteira de trabalho no 8º mês de gravidez, que elas teriam direito ao salário maternidade. E por que a autônoma e a facultativa não poderiam pagar antes e não ter esse benefício? Porque essa diferença entre as seguradas. Agora ficou... Como o STF decidiu isso, o INSS já colocou na instrução normativa, que é uma instrução interna, para fazer valer esse direito lá quando a pessoa, a mãe, faz o pedido do salário maternidade lá no requerimento administrativo no INSS. Então, elas não precisam mais cumprir a carência mínima de 10 contribuições mensais para ter direito ao salário maternidade. Eu lembro quando nós falamos dessa decisão do STF, o que choveu de mensagem para nós, falando assim: doutora, isso é mentira, porque eu entrei lá no INSS e pedi meu salário maternidade ontem e o INSS negou. O INSS ainda estava negando porque isso era uma decisão judicial. Enquanto o INSS não criou essa instrução normativa, isso não estava valendo como lei. Agora está. Agora está. Então, todas as mamães que estão me ouvindo, pode ir lá refazer o seu requerimento de salário maternidade no INSS, que vai ter o salário maternidade concedido. O que é considerado contribuinte individual e facultativa? A contribuinte individual é a pessoa que trabalha por conta própria. Que nem uma cabeleireira que paga o carnê. Ela vai ter direito também. Todas essas pessoas que trabalham por conta própria, como as autônomas, essas profissionais liberais, ou as microempresárias, microempreendedoras. Então, todas essas que fazem a contribuição através do carnezinho GPS ou através de pagamento da MEI, têm direito agora a isso. E as contribuintes facultativas, elas também recolhem o carnê. A facultativa é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, como, por exemplo, a dona de casa, e aí, a dona de casa? A estudante, mas contribui para o INSS. Tem um código específico de contribuinte facultativo. As donas de casas, estudantes e estagiárias podem contribuir para o INSS para ter os seus direitos como seguradas. Tem que estar contribuindo, isso. Gente, né? Essa regra já valia para outros tipos de asseguradas? Então, é o que eu falei inicialmente.
já valia. O STF só tirou essa desigualdade entre as seguradas. As empregadas de carteira assinada, as trabalhadoras domésticas, as seguradas especiais já tinham essa isenção de carência para o salário maternidade. Por que fazer diferença para todos os tipos de seguradas? O STF veio e tirou essa desigualdade que existia. Agora, todas as seguradas de qualquer categoria que estejam contribuindo têm o mesmo direito. E essa mudança vale a partir de quando? Então, essa dispensa de carência, na verdade, estava valendo desde que o STF decidiu, mas você tinha que entrar com o processo judicial para ganhar o salário maternidade. Mas essa dispensa de carência, você fazendo o requerimento direto lá no INSS, está valendo desde que essa instrução normativa número 188 foi publicada no dia 8 de julho de 2025. Tá. O que o salário maternidade o que o salário maternidade é e quem tem direito a ele? É um benefício pago pelo INSS para a gestante, né, após o parto, ou em casos de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, e também em casos do aborto espontâneo previsto em lei. Tem determinado mês de gravidez? Tem, assim, em casos de risco à vida ou estupro, né, dependendo do tempo de gravidez, que às vezes a justiça demora para autorizar. O aborto espontâneo é quando acontece já a partir de 6 meses, né, de gravidez. Mas o estupro, às vezes, precisa dessa autorização judicial. Então, nesses casos, é autorizado também pagar o salário maternidade, mas principalmente após o parto ou em caso de adoção ou guarda judicial. Mas todos os casos têm duração do benefício de 120 dias. Como é feito o pagamento do salário maternidade? Então, essa diferença ainda continua valendo. Para quem é empregada de carteira assinada, o pagamento é feito diretamente pela empresa e depois a empresa tem o reembolso pelo INSS. Mas para 6 meses, 4 ou 4 meses. 4 meses. É só para as empresas cidadãs que têm essa duração de 6 meses. Mas para quem é contribuinte individual ou facultativa, que paga o carnezinho por conta própria, você tem que fazer o pedido do salário maternidade diretamente lá no INSS. Como solicita esse benefício? Essa solicitação é feita direto lá no site do Meu INSS, lá para aqueles que não estão numa empresa, né? Lá no aplicativo Meu INSS, você entra lá, anexa os seus documentos de identidade, a certidão de nascimento da criança, ou o termo de guarda, de adoção, ou a comprovação do aborto ou do estupro, que daí foi possível fazer esse aborto, né? E aí você consegue fazer o benefício. Na empresa, você apresenta essa documentação e a certidão de nascimento, esses mesmos documentos, e a empresa se encarrega de dar sequência nisso. A segurada precisa apresentar documentos médicos? Assim, o documento médico para o parto, adoção ou guarda, é necessário apresentar a certidão de nascimento, como eu falei. O termo de guarda, o termo de adoção, né, a certidão de nascimento dessa criança que existe. Agora, em caso do aborto legal, é exigido atestado médico com essa justificativa. E para terminar, doutora, essa mudança é definitiva ou ainda pode ser revista? Eu falo que no Brasil nada é definitivo. Nada é definitivo, é isso mesmo. Isso das pessoas, todo mundo pergunta toda hora. E eu falei assim, eu vou pôr como pergunta para esclarecer para todo mundo que nada é definitivo. É definitivo. Mas assim, como a alteração foi feita numa instrução normativa, tem validade enquanto estiver em vigor. Né? As regras do jogo podem mudar a qualquer tempo, mas assim, hoje é assim. Hoje é assim. Você já pode ir lá. Desde o dia 8 de julho, você vai lá, entra, pede. Se mudar, a lei mudar, continua nos assistindo que a gente vai comunicar mudando. Porque a doutora Fernanda não dá nem tempo de sair a lei, ela já está com ela na mão.
Isso aí. Acompanha aqui com a gente que a gente vai informando. Mas está valendo, isso não tem prazo de validade. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu falo assim que quando eu mando, né, eu tenho lista de transmissão, eu mando as nossas dicas para as pessoas gostam muito, né? Porque é informativo isso, né? É informar a nossa população, sim, né? Que está tão carente aí de informação. Muito obrigada. Semana que vem estou de volta. Estou à disposição e estou te esperando. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.